Atos 27, acompanhe essa leitura comigo. Diz assim o texto: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, e embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter deles assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, Delícia, achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. E navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Vamos orar. Espírito Santo, te agradeço por esta palavra, ela é alimento para o nosso espírito, e nos entregamos, Pai, para ouvir a sua voz. Abre nosso coração, nosso entendimento, para que a sua palavra venha germinar em nossos corações, que alcancemos o entendimento, sua plenitude, sua revelação, para que em nossas vidas sua aplicação venha gerar transformação, crescimento, mudança, Senhor, que possamos alcançar os sonhos de Deus em nossas vidas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem, amados, ela foi ministrada já há um tempinho atrás, não sei se o ano passado, acho que foi num culto de quarta-feira, tinha bem menos pessoas, era um outro contexto, e na mensagem desta noite eu creio que algumas coisas diferentes Deus vai falar conosco. O tema da mensagem desta noite é os perigos da viagem. Ouvimos uma mensagem poderosa semana passada com o pastor Valdeci, falando sobre os 7 passos para a cura que Naamã recebeu, e isso com certeza nos edificou. Nessa noite vamos entender que a viagem cristã, ela é uma viagem sinuosa, às vezes perigosa, não por causa do cristianismo em si, mas muitas vezes por causa do levante do nosso adversário, do levante do mundo, contrário aos princípios da nossa fé, se levantam para tentar minar nossa fé, criando embaraços, situações que vão tentar enfraquecer e neutralizar a sua fé. Vão tentar roubar a semente que o Espírito Santo lançou em seu coração. As pessoas no início chegam cheias de expectativas, cheias de sonhos, com a promessa de Deus de que suas vidas serão transformadas, e de fato serão. Mas algumas dessas mudanças são imediatas, outras, porém, levam um tempo para acontecer. E à medida que o tempo passa e algumas das situações que estamos envolvidas, se elas não se desenrolarem, nós vamos nos enfraquecendo, ou outros, por sua vez, aí dobram o joelho, começam a orar de verdade, começam a levar a sério a vida com Deus, e as coisas acontecem, as coisas rompem. Tudo é uma questão de como você se posiciona diante das adversidades da vida. E no texto da mensagem desta noite, nós vamos ver
pessoas envolvidas no mesmo problema, só que diante do problema, uma pessoa tinha uma postura, e outras pessoas tinham uma postura bem diferente. E de acordo com a reação aos problemas, de acordo com essa postura que ela assumia diante dos problemas da vida, ela foi tendo resultados diferentes. Vamos acompanhar a partir do verso 9 o desenrolar dessa história. Acompanhe comigo. Diz o texto no verso 9: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo nos admoestava, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga e o navio, mas também para a nossa própria vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E não sendo o porto próprio para ali passar o inverno, a maioria deles era da opinião que partissem imediatamente dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Agora veja, eles embarcam numa viagem. Paulo, na condição de prisioneiro, o centurião, o capitão do navio, o mestre de navegação, o perito, conhecia os ventos, a mudança da maré, conhecia as mudanças climáticas, conhecia os instrumentos de navegação da época. Eles fizeram uma leitura do contexto e decidiram: o tempo está favorável, é melhor partirmos do que ficarmos. Quantas pessoas não tomam a decisão na vida, quando o primeiro problema surge: eu vou embora. Eu vou embora daqui dessa cidade, eu vou embora daqui desse país, Estados Unidos está melhor. Eu vou mudar de igreja porque só tem problema nessa igreja. Amados, se você encontrar uma igreja sem problema, não vá para lá, porque quando você chegar lá, os problemas vão começar. Onde tem gente, tem problema. Onde tem o bicho gente, vai começar a ter problema. Quer ver colocar todo mundo dentro de um navio? Todo mundo está indo numa mesma viagem. Todo mundo tem um mesmo destino, que é chegar num determinado lugar. Porém, enquanto a viagem acontece, eles têm que conviver dentro dessa embarcação. Eu não sei o que é mais difícil, se é a tempestade que se levanta, o mar revolto, ou se é a crise que acontece dentro daquele ambiente. Porque em alguns momentos eles vão, você vai acompanhar no texto, eles vão se desesperar, vão tentar achar um culpado, vão tentar criar um meio de escape, para que alguns tirem vantagem e saiam ilesos, mesmo que o resto da embarcação se perca. Não, eu vou dar conta de mim, eu vou cuidar da minha vida, da minha família, e o resto que se exploda. Se esse navio afundar, se todo mundo morrer, não, o que importa sou eu. Então, perceba que nesse texto a Bíblia diz assim, que Paulo dá um conselho para eles. No seu espírito, orando a Deus, Deus fala com ele: essa viagem não deve acontecer. Essa viagem não deve sequer ser iniciada, porque se for, ela será perigosa. Acontecerá coisas que vão deixar as pessoas perplexas, e elas estarão em alto mar, elas não terão no que se agarrar,
quando o vento soprar e as ondas tentarem virar a embarcação. Paulo dá um conselho. Quantas vezes seu pai, sua mãe, filho, te dá um conselho? Diz: filho, não faz assim. Não, porque meu pai é careta. Não, porque meu líder é pegajoso demais, pega no meu pé, fica dando palpite na minha vida. A intenção não é essa. A intenção é proteger. Quando a interferência vem a acontecer, é porque alguém mais experiente ou com mais sensibilidade espiritual pressente o perigo e está tentando te avisar. Que nem aquela imagem, coloca para nós aquela primeira imagem. A história de um jovem que chegou em casa e apresentou para os pais sua namorada. E olha só: oi mãe, oi pai, apresento minha noiva, nos conhecemos pela internet. Ó a cara da mãe, o olho dela. Essa namorada aí vai dar problema, vai criar uma situação difícil na nossa família, vai colocar todo mundo em aperto. Será que é sensato os pais aconselharem: filho, vai devagar, não se empolga tanto, pensa bem, ora primeiro, deixa o Espírito Santo falar contigo? Quantas vezes as pessoas se colocam em enrascadas, e não é por falta de aviso. Deus manda profeta, Deus fala com seu líder, seu discipulador, Deus fala com seus pais, Deus usa alguém para te avisar, às vezes um colega de trabalho, e ainda assim: não, eu me garanto. Os peritos de embarcação diziam: não, está tranquilo e favorável, está tudo dominado aqui, nós vamos suave, como diz os jovens, né? Eu pergunto para um colega meu, no meu serviço, jovem de 20 anos, como é que você está? Tudo bem? Suave. Esses jovens de hoje em dia, tem cada moda. E assim, mas esse é um exemplo dos jovens, mas quantos outros exemplos se aplicam na nossa vida? As pessoas tentam te ajudar, e você acha que ela está tentando atrapalhar seus sonhos. Meu sonho é casar, não me atrapalhe. E quantas vezes Deus está tentando te avisar? Não é verdade? Vamos em frente. Versículo de número 13, acompanhe a leitura comigo. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, olha só, no começo tudo parecia estar dando certo. Vocês viram como eu tinha razão? Como a gente realmente tinha que seguir viagem? Como de fato a gente deveria ter navegado? Olha só, o vento sul soprando brandamente. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, esse não muito depois acontece com frequência. Não muito depois de Deus tentar te avisar, diz o texto, do lado da ilha desencadeou um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Por que eles fazem isso? Porque se tentar insistir em brigar contra a força da natureza, era certo que o vento ia ficar até os mastros e vela com tudo dessa embarcação, e eles ficariam perdidos à deriva em alto mar. O que eles fizeram? Baixaram as velas, deixaram só aquelas hastes limpas para o vento passar reto e não virar a embarcação, e foram se deixando levar.
ergueram os lemes, se renderam. Se o mar quiser nos levar para a direita, para a esquerda, eles estavam que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque não ouviram a voz de Deus primeiro. Agora está nesse estado. Ora, não eram os peritos? Quanta gente acha que se garante, fecha o coração e os ouvidos para a voz de Deus, e depois, quando acontece algo, ele pensa: eu deveria ter ouvido. Mas nunca é tarde para entender que buscar a Deus é solução para todos os problemas da humanidade. Nunca é tarde para acreditar que a mão de Deus pode lhe socorrer em tempos de adversidade. Deus é poderoso, e não é a força da natureza, não é o homem que se levanta contra você, não é situação alguma que poderá parar a mão de Deus quando Ele resolver intervir na sua vida. Olha o que diz o texto, no verso 16. Passando debaixo da proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. O bote já tinha despencado de cima do navio de tanto que chacoalhava. E era o bote salva-vidas. Se o navio se despedaçasse, era a única embarcação para uma tripulação de mais de 200 pessoas. Cabia 50 no bote. Não sei como é que eles iam se empilhar em cima um do outro ali. Mas era a única coisa que poderia salvá-los se aquela embarcação afundasse. E o bote, de repente, quando eles olham lá o bote em alto mar, pegam a ponta da corda antes que escape, com muito esforço, diz a Bíblia, conseguem trazer de volta o bote. Se agarram no último fio de esperança. Quantas pessoas não se encontram assim? Talvez você conheça algumas delas. Estão tentando se agarrar com as últimas forças no último fio de esperança. Quando elas deveriam, na verdade, é largar o bote e entregar a vida para o Senhor e deixar Ele conduzir o leme da sua embarcação. Deixar Ele governar o curso da sua história. O texto diz assim, versículo 17, e levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Versículo 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Olha a situação, a noite inteira tempestade, não, quando o sol raiar as coisas vão melhorar. Não, quando eu mudar de emprego, os problemas estão resolvidos. Não, quando eu mudar de igreja, de cidade, quando eu mudar de país, quando eu mudar de vida. Alguns falam, quando eu mudar na próxima encarnação, quem sabe. Vão mais longe, né? A viagem deles mais distante. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, a viagem é essa, aprecie a paisagem e curta o momento. Sente a brisa no rosto, nem que seja quase arrancando os cabelos de tão forte que é a brisa, mas vai curtindo o momento. Paulo, cadê Paulo nessa altura do campeonato? Você vê os homens desesperados, é gente erguendo o mastro e as velas, é gente baixando as velas, é gente puxando o bote, é gente quase perdendo o bote, e agora estão aliviando o navio, aliviando a carga. Por que aliviando a carga? Porque um navio com muita carga, geralmente a carga ficava no porão do navio, e essa carga fazia com que o navio, se aqui for a superfície, uma parte do navio fica acima da superfície, uma parte abaixo. Se o navio tem carga, a maior parte do navio fica para dentro da água, e uma pequena parte para cima. E isso faz com que ele seja muito mais vulnerável às ondas.
serem jogadas para dentro do navio. Faça o quê? Tira a carga do porão e guarda onde? Joga para o céu? E depois pega? Tem que jogar no mar. Tem que botar a perder. Tem que pegar aquela farinha, o azeite, a sua comida de amanhã e jogar no mar. Aí o navio vem para cima. E aí fica menos exposto à força das ondas. E consegue se proteger, porque eu penso, prefiro passar fome por uns dias, mas não perder minha vida. Há pessoas que no momento da dificuldade têm que tomar decisões difíceis. Será que eu tiro meu filho da escola particular, ponho na escola pública? Isso não é tão difícil. Agora, será que hoje eu almoço ou eu janto? Porque os dois não vai dar. E aí o recurso que eu tenho que investir em uma coisa ou outra. Ou eu pago a luz, que já está vencendo a terceira fatura, ou eu pago o boleto do carro, porque senão vão tomar o carro. Quanta gente não tem que tomar decisão difícil assim? Está nessa situação. Está jogando a farinha em alto mar, para aliviar a carga, e poder alguma coisa ser salva dessa situação, antes que se perca tudo, e a própria vida. E aí, cadê Paulo nessa situação toda? Paulo não está nem esquentando, eu avisei. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele não está jogando na cara, eu avisei. Ele está orando. Ele está fazendo o que todo mundo nessa altura deveria estar fazendo. Ao invés de estar se matando, erguendo vela, descendo vela, puxando bote, largando bote, busque a Deus. Ele conhece o seu dilema, Ele conhece os seus problemas, e Ele sabe como resolvê-los. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 19, ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O encarabouço do navio é pesado, é o que permite numa batida contra as rochas, o navio sair ileso, porém é muito pesado. Então eu tiro as proteções que a minha embarcação tem, para ver se pelo menos a embarcação em alto mar ela sobrevive, porque se depois a gente encontrar uma rocha no meio do caminho, aí é outra história, aí a gente vê o que vai fazer. Mas nesse momento, se eu não me livrar daquilo que está protegendo o navio, isso não está me protegendo, porque o navio continua pesado, e você vai aliviar mais carga. Abre mão daquele seguro do seu carro. Está nem pagando o carro, vai pagar seguro? Se bater depois é outra história. Aí a gente vê como resolve. Olha a situação que eles se encontram. Se desfazendo de tudo que tinham. E diz o verso 20. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Quando você acha, agora deu, não, aí piora. Isso já aconteceu com você? Não, isso deve ter acontecido assim, da BR para lá, assim. Eu acho que os irmãos que moram para cá nunca passaram por isso. Lá de vez em quando a gente vê essas coisas acontecer, lá onde eu moro. E diz o texto, versículo 20, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Esse é um momento crucial. Eles fizeram tudo o que eles podiam, eles fizeram tudo o que eles sabiam. Olha, eu já tentei fazer isso,
Não deu certo, tentei aquilo, não deu certo, tentei aquilo outro. Tudo que eu podia fazer eu fiz. O que está faltando? O que me falta para eu conseguir me salvar? Não tem jeito, disseram eles. Nós somos um caso perdido. Não tem ninguém que em terra firme possa nos avistar para que a gente peça socorro. Estamos perdidos em alto mar. Nem nós sabemos onde estamos nesse mapa, porque o vento já nos puxou de um lado para o outro, que a gente nem sabe onde está mais. A gente nem sabe para que direção ir, para que direção voltar. Nos perdemos no caminho. Não há mais esperança de salvamento. Isso é o que eles pensam. Mas tinha um homem, chamado Paulo, que tinha fé para mudar as circunstâncias e para Deus operar. E a Bíblia diz no verso 22, mas já agora, ou melhor, versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo colocou-se de pé no meio deles. Agora Paulo vai entrar em cena. Já viu como Deus trabalha? Você é teimoso, quer fazer do teu jeito, porque você é sabichão, porque você tem dinheiro, e aí de repente, quando nada resolveu, aí Deus está passeando por ali, aí você, puxa, lembrei de Deus, vou buscar Ele. Deus dá um jeito de aparecer. É um irmão, entrega um folheto convidando você para ir para o culto, manda uma mensagem te convidando para ir para a célula, faz um convite para você ir para a chácara no batismo, enfim. É Deus falando, eu ainda estou aqui, querido. Já desistiu de tentar remar sozinho? Já desistiu de tentar fazer do teu jeito? Então agora confia em mim. Deixa que eu assumo daqui para frente. O caso está perdido? Está nada, filho. Deixa comigo. Deixa que agora, fica na plateia e assiste. Agora fica de camarote. Deixa que eu assumo o controle. Paulo se põe de pé no meio deles. Ninguém queria ouvir ele antes. Lá vai Paulo. Senhores, e dirige a palavra a eles. Diz, eu vejo que vocês estão muitos dias sem comer, aconteceu alguma coisa? Perdi alguma coisa esses dias? O que está acontecendo? Por que vocês estão com essa cara de esfomeado? Estavam assustados, isso sim. Mas não comiam, claro. Jogaram a comida tudo dentro do rio. Tinha só um bocado para o dia. E Paulo diz assim, Paulo se põe de pé no meio deles e disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e me ouvido quando partir, para não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Versículo 22. Mas mesmo assim, vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E disse Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, já deu todos quanto navegam contigo para ti. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá exatamente do modo como Ele me disse. Porém é necessário que vamos dar em alguma ilha. Paulo entrega o recado. Fez sua parte. Deus prometeu. Paulo se retira de cena. O Senhor falou, o Senhor vai agir.
o Senhor vai operar. Mas o que é que Paulo faz? Ele desperta fé nessas pessoas. Quantas pessoas à sua volta, você olha para a vida delas, e parece que a vida delas é um barco à deriva em alto mar, perdido. A pessoa está sem rumo, a pessoa está desgostosa da vida, já perdeu, como diz o texto, todas as esperanças, o casamento, o fio já foi faz tempo, já não está mais por um fio. A vida financeira já, o banco tirou o que podia, colocou em leilão. Paulo se apresenta, e Deus fala com ele enquanto ele ora de madrugada, e Deus fala assim: Paulo, todas essas pessoas, tudo o que está acontecendo, eu entreguei essas pessoas para ti. Elas estão agora em tuas mãos. Agora elas vão te ouvir. Tem pessoas que você já evangelizou, já desistiu, cansou de falar. Está vendo ela em aperto? Esse é momento de voltar lá. Ela não te ouviu quando estava bem, quando a carteira estava cheia de dinheiro, quando o casamento estava mil maravilhas. E você tentou avisar, busque a Deus antes que venham os dias maus, e ela não te ouviu. Esse é momento de voltar lá. Esse é momento de se aproximar de novo. Seu coração agora está sensível, ela quer uma porta de escape. Agora ela vai te ouvir. Entrega o recado de Deus para ela. Diga para ela, a causa não está perdida. Porque o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo me mostrou que vai mudar essa situação. E a Bíblia diz, no verso 27, quando chegou a 14ª noite, sentindo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Olha só, Paulo falou, nós vamos chegar numa ilha, fica tranquilo. E os marinheiros sentiram que aquela brisa trazia no seu aroma cheiro de terra fresca, cheiro de folhagens de plantas. Eles estavam em alto mar, só sentiam um cheiro do sal da água. E eles sentem que alguma coisa mudou no ambiente. Eles sentem que desde que você falou de Deus para ela, alguma coisa mudou. Continua a tempestade, mas elas já sentem que a presença de Deus se aproxima, que o escape de Deus está se aproximando. Ela olha ao redor, tudo continua escuro, mas dentro dela agora há paz, porque Deus agora assumiu o controle. E a Bíblia diz no verso 28, e lançando o prumo, acharam 20 braças, é a medida de profundidade, 20 braças. Passando um pouco adiante, lançaram de novo o prumo, e agora acharam 15 braças, quer dizer, a profundidade do nível do mar até o chão abaixo deles, estava diminuindo, quer dizer, eles estavam encontrando terra firme. Cada vez que se aproximavam, a profundidade da água diminuía, estavam chegando em terra firme. E o versículo 29 diz, e receosos, que fôssemos atirados contra os lugares rochosos. Lembra-se, eles se livraram do encarabouço que os protegia. Eles iam bater em alguma coisa, e na primeira rocha que batesse, o navio ia se estraçalhar. E diz o texto, e receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e o quê? Esperaram ansiosos até amanhecer? Não é isso que está no meu texto. Oraram. Essa versão está melhor. Oraram até amanhecer o dia.
povo que nunca buscava Deus. Fizeram uma vigília em alto mar, pau torando lá fora, a vento de rachar quase a estrutura do navio, e eles nem aí mais. Onde é que estavam eles? Junto com Paulo, deram as mãos, oraram o Pai Nosso, oraram de novo, fizeram uma vigília, oraram a Deus, até amanhecer o dia. Amados, está ruim? Ora que melhora. Orar nunca piora. Tem gente que diz, desde que eu comecei a orar, agora parece que o vento se revoltou. Você está olhando para o vento ainda. Você não está olhando com os olhos da fé. Você está orando aqui, mas teu ouvido está escutando lá fora. Ixi, está piorando. É aqui dentro que as coisas precisam estar bem resolvidas primeiro, antes da situação à sua volta mudar. Para Deus mudar a sua volta é um estralo de dedo. O que Deus está querendo mudar é aqui dentro, não lá fora. Não adianta Ele mudar lá fora se aqui dentro você está perdido. Lá fora você pode se achar em alto mar, mas aqui dentro você continua perdido, sem Deus, sem encontrá-lo. A Bíblia diz em Mateus 16, e versos de número 25, no 24 diz, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Pois quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor ao meu reino, vai achá-la novamente. Tem gente que se mata trabalhando, gasta a sua vida, até perder ela. E tem gente que faz o contrário, se livra dessa carga, de tudo isso que deixa o navio pesado. Quanto mais coisas você junta, acumula, é mais preocupação. Eu tinha só um carro para fazer seguro, aí comprei uma bicicleta. O dia que minha esposa esquece na lavanderia, eu entro em crise. A lavanderia é aberta, o cara pula o muro, pega a bicicleta e vai embora. Eu tenho mais uma coisa para me preocupar. Quanto mais coisa a gente tem, mais a gente tem preocupação. E a gente fica se desgastando com essas coisas. A vida seria bem mais simples, se em vez de ter, a gente resolvesse ser. Tem gente que quer tanto um ministério, conversava essa semana com um casal precioso sobre isso. Tem gente que, não, eu quero um ministério. Por que você quer ter um ministério? Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, como é que eu descubro o meu ministério? Como é que eu descubro o meu chamado? Não se preocupa com isso. Deixa o ministério te descobrir. Vai servindo a Deus tranquilo, fazendo o que Deus colocar na sua mão, o que o teu líder confiar na sua mão. Daqui a pouco o ministério te acha. Ele te descobre. Você não vai precisar nem descobrir nada. Quando você pensa, estou no ministério. Até toma um susto, né? Tem gente que é um chamado por Deus, tem gente que é assustado por Deus. Quando vê, assusta e está fazendo a obra. Mas o importante é entender que é mais importante ser do que ter. Os homens tinham tudo e tiveram que se desfazer de tudo. Paulo tinha o quê? Tinha nada. Tinha as correntes prendendo a mão dele, estava sendo levado preso para Roma. Tinha nada para perder. Tinha a vida dele que já era de Deus, então não tinha nada para perder. Ele estava tranquilo. E ele não só ganha a vida dele de volta, como resgata a vida de todas aquelas pessoas. E o texto diz, no versículo de número 30, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, olha só, sempre tem uns espertalhão, e a pretexto de que estavam para largar âncora na proa,
Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Paulo ameaça eles agora. Enquanto o capitão estava na proa do navio, no lado da frente, soltando ali a manivela para a âncora descer e agarrar em alguma coisa no fundo do mar, e o navio ficar preso, para não bater nas rochas, uns espertalhão lá no fundo foram lá e soltaram o bote de volta na água. Queriam entrar dentro e carpir o mato, como diz na minha terra. Porque aí o navio estava preso na âncora, até levantar a âncora, virar aquele navio gigante e partir em perseguição do barco, eles já estavam longe, já tinham chegado na ilha, enquanto que todo mundo ia ficar à deriva ali no mar. Paulo falou: ninguém vai fugir, agora Deus vai pegar todo mundo, não tenta escapar agora não, está numa situação difícil e ainda quer escapar de Deus? Agora vocês vão até o fim comigo, Deus falou que vocês tudo são meu agora, no bom sentido, de que eu agora sou autoridade espiritual, vou proteger vocês. E a Bíblia diz, no verso 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Verso 32, e então os soldados cortaram os cabos do bote, e deixaram o bote embora. Fizeram de tudo para arrastar o bote de volta e botar no barco. Agora que são espirituais, o que é um barquinho a mais, um a menos? Não vai caber todo mundo mesmo, não serve para nada, deixa embora. Nossa vida é de Deus agora, eu quero é Deus, está tudo certo. Vamos tudo ficar aqui em oração, e ninguém vai tentar sair de fininho. 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, e vocês nada têm provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Só que quando vocês se jogar na água, vocês vão ter que ter, musculatura, fôlego, para nadar, até chegar na beira da praia. 14 dias sem comer, a hora que cair na água, dá uma hipotermia, já fica por ali mesmo desmaiado, afunda e já era. Come! Tem que se alimentar. E o texto diz: tendo dito isso, tomou o pão, graças te dou, Senhor, porque salvaste a vida desses homens. Graças te dou porque o Senhor Jesus é o pão vivo descido do céu, que nos salvou. Paulo faz um culto de Santa Ceia, em alto mar, tudo se despedaçando, já jogaram fora tudo que tinha, o que não tinha, a vida está por um fio, aliás o fio já foi faz tempo, e Paulo está lá agradecendo. Eles tinham pão ainda, era o último, ia comer e já era. Paulo dá graças, e diz o texto: tendo dito isso, tomou um pão, deu graças na presença de todos, e depois que o partiu, começou a comer. Paulo mandou ver, vocês comeu, não comer, eu comi. Pegou o bocado dele, a parte dele, e falou: sustância, que está garantido. Ao que todos recobraram o ânimo e se puseram a comer também. Tinha comida ainda no navio, mas ninguém comia, porque ninguém tinha esperança de viver amanhã. O fato deles comerem o pão junto com Paulo significa que eles tinham fé que iam viver para viver o amanhã.
Eles tinham fé de que veriam as promessas de Deus ainda se cumprir na sua vida. Aquilo foi um ato de fé, de que Deus iria sim intervir e livrá-los. E eles comem juntamente com Paulo. E diz o texto, versículo 37, estavam todos no navio, 276 pessoas ao todo. E refeitos com a comida, aliviaram o restante do navio, lançando trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. E então consultaram entre si, se não podiam encalhar lá o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando porém num lugar onde 2 correntes de água se encontravam, ali encalharam o navio. A proa encravou e ficou imóvel, mas a parte traseira, a popa, se abria pela violência das ondas do mar. Agora era o fim. Quem achava que ainda ia ficar no navio, aqui é a linha final, a linha de chegada. Só tem uma maneira de escapar. Olha para a terra firme e começa a nadar em direção a esse lugar. Você olha para trás, o mundo só tentando destruir tudo. Você olha para a salvação que Deus oferece, para a terra prometida que Ele nos oferece no céu. Teu navio pode estar encalhado, porque o restante do esforço é contigo. A mão de Deus te trouxe até esse lugar, mas daqui até a praia você tem que nadar sozinho. Você tem que fazer a sua parte. A mão de Deus trouxe você lá da sua casa até aqui, e foi difícil. Teve que mandar a visita embora mais cedo, o marido brigou com você antes de você sair, né? O cachorro, né? Fez uma caca no caminho antes de chegar no portão, enfim, tudo tentando te atrapalhar para vir para o culto. Mas Deus te trouxe até aqui. A tua parte é vir dessa distância aí até o coração de Deus. Nada em direção a Ele. Vai ao encontro dEle, porque Ele te espera em terra firme. Sabe o que tinha em terra firme? Diz o texto, no versículo de capítulo 28 agora, todos eles foram para a terra firme. Capítulo 28 e verso 1 diz assim: uma vez em terra firme, verificamos que a ilha se chamava Malta. Agora eles sabiam onde estavam. E os bárbaros nos trataram com singular humanidade, ou seja, trataram a gente que nem príncipe, porque acendendo uma fogueira, nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, agarrou na sua mão, e os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, e disseram uns aos outros, certamente, este homem é assassino, porque foi salvo do mar, mas a justiça de Deus não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, e todos eles esperavam para ver ele estribuchar e se inchar e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando-lhes o parecer, diziam: esse cara deve ser um Deus, o cara é imortal, nem veneno de víbora mata ele, nem esse alto mar aqui açoitando eles por 14 dias matou ele, e não deixou matar ninguém, o cara é um Deus. Paulo fala: eu não, mas aquele que vive em mim, Ele é Deus. O texto diz no verso 7, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias, e aconteceu achar-se enfermo de disenteria, e ardendo em febre o pai de Públio,
Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, todos os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós que prosseguir viagem, puseram a bordo do navio tudo o que era necessário. Sabe o navio que estava depenado? Foram lá e consertaram. Sabe a comida toda que jogaram na água? Tiraram da ilha e colocaram tudo dentro do navio. E não colocaram qualquer farinha, colocaram comida do melhor. Há um texto de Martin Luther King Jr. que diz assim: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Tem coisas que eu tentei do meu jeito segurar na minha mão. Não, isso daqui eu conquistei com o meu esforço, vou segurar. Ele falou: eu perdi. Perdeu o Playboy. Mas tudo que eu entreguei e coloquei na mão de Deus, eu tenho até hoje comigo. Eles se desfizeram de tudo para salvar a vida e para conhecer a Deus em alto mar. Quantas pessoas Deus leva em alto mar porque em terra firme não quiseram conhecê-lo? Quantas pessoas só em alto mar vão conhecer a Deus? No meio da tempestade vão saber que Ele é bom, que Ele é misericordioso e que Ele continua salvando. E que Ele não despede de mãos vazias todo aquele que vai até Ele. E não despede. Mas Ele libera a seu tempo a porção dEle. Quando você tentar parar de correr atrás das coisas da terra, é a terra que vai correr atrás de você. Porque as coisas do céu você já possui. O que realmente importa é que você tenha a sua salvação eterna assegurada, nos céus de glória, junto com o Senhor. E quando isso estiver assegurado, Deus não tem nenhuma dificuldade, nenhuma, de estender a mão e mostrar o quanto Ele é bom para com você. Mas enquanto você caminha no mar da vida, curte o momento. Às vezes você não tinha que estar naquele navio. Você foi colocado lá à força, você foi obrigado, por causa de uma situação de família, por causa de uma situação da empresa, uma situação econômica que o país vive. Você não pediu para ter esse cenário, mas afinal você está nessa embarcação. O que muda é como você se posiciona diante dessa situação. Você não vê em nenhum momento Paulo aflito, Paulo reclamando, Paulo blasfemando, Paulo se desesperando. Você não vê Paulo fazendo isso. Paulo está orando. Está doendo? Chora para Deus. Está sofrendo? Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá e te enviará o socorro. Tudo que nós precisamos entender é que Ele é suficiente, Ele basta. Sua procura deve ser por Ele. As pessoas estavam em alto mar buscando o caminho de casa. O caminho de casa é o céu. Quando você encontrar Deus, Deus vai colocar a mão. A última tela mostra uma imagem que descreve isso. Se não fosse a graça de Deus, as dores dessa vida seriam insuportáveis. Alguém colocou isso no grupo hoje. Se não fosse a graça de Deus, nós não suportaríamos viver. Seríamos os mais infelizes dos homens. Quem tem Deus
mesmo que a situação à sua volta seja ruim, você tem Deus para você é o suficiente. Você está salvo, você tem a eternidade, e em algum momento o sol vai brilhar novamente sobre a sua vida. Em algum momento você vai deixar de morar de aluguel, vai ter o seu terreno. Em algum momento o seu filho vai começar a te dar ouvidos e a vida dele se endireita. Em algum momento teu patrão vai parar de te perseguir e vai te promover. Em algum momento Deus vai sorrir e vai olhar para você e vai mostrar que ainda te ama, que Ele nunca desiste de você. Coloque-se de pé para orarmos.